Bom, começaremos aqui pela cava, né, do tamanho G. Então, até aqui vocês fizeram já a quantidade de carreiras que vocês queriam, como eu disse, aproximadamente 27 a 30 carreiras até a axila, tá? E aí a gente começa aqui o tamanho G, vocês vão ver, vocês conseguem ver na apostila em que minuto do vídeo está o tamanho G, em que minuto está o tamanho M e em que minuto está o tamanho P, tá? Vou fazer G, M e P e depois também em que minuto do vídeo está a parte do acabamento, tá? Então, começando pelo tamanho G. Bom, nós começamos aqui sem fazer correntinha nem nada, nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos. E o primeiro ponto baixíssimo já vai ser grudadinho aqui onde tá, sem fazer correntinha, tá? Eu já começo aqui no primeiro espaço que eu tenho e já faço um ponto baixíssimo aqui. Então, no seguinte, 2, 3 e 4, tá? Fica dessa forma. Sem passar para o ponto seguinte, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 correntinhas aqui. Eu vou pular 2 pontos de base, tá? Então, se vocês olharem por cima, sempre um pouco melhor olhar por cima. 1 e 2, e vou no terceiro fazer um ponto alto. Vou ficar desta forma aqui, ó, tá? Agora, eu sigo fazendo pontos altos até quase o final da minha carreira. Quando eu chegar quase lá no final, eu vou parar de fazer quando faltarem 6 pontos para terminar a carreira, tá? 6 pontos. Então, vamos ver aqui como é que ficaria isso. Então, eu tenho que lembrar, como eu falei agora há pouquinho, correntinha aqui, essa correntinha aqui, ela conta como um ponto, então eu tenho que colocar um ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se vocês quiserem colocar um marcador, sempre é bom ter marcador por perto, colocar um marcador no 6º ponto, contando de cá para cá, vocês podem colocar. E aí, vocês vão fazer ponto alto até chegar neste ponto aqui, tá? Chegando neste ponto aqui, eu vou fazer junto com vocês, mas para quem já quiser ir fazendo mais rápido, chegando neste ponto, faltando 6, vocês vão pular 2 pontos de base e vão fazer um ponto alto no seguinte, tá? Então, pula 2, faz um ponto alto no seguinte e aí encerra a nossa carreira, tá? Então, eu vou fazendo a minha carreirinha aqui e volto quando faltarem para mim 6 pontos para terminar a carreira. E a carreira de vocês deve começar desta forma. Cheguei aqui no último ponto antes do marcador que eu coloquei. O marcador já faz parte do primeiro dos 6 pontos que eu preciso deixar livres aqui no final da minha carreira. Então, tirei o marcador. Vou fazer agora um ponto alto, vou pular 1, 2 e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Que a gente vai tentar fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez aqui no início. Fica igual? Não, não fica igual, porque aqui são correntinhas, aqui é um ponto alto, nunca vai ficar exatamente igual, tá? Mas é assim mesmo. Muito bem. Então, essa foi a primeira carreira. Agora, eu vou virar o trabalho e vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer 4 pontos baixíssimos, começando já aqui no primeiro. Então, 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixíssimos, subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulo 2 pontos de base e vou no terceiro e começo a minha carreira de pontos altos. E a mesma coisa que eu fiz aqui na carreira anterior, eu vou fazer nesta também, ó, fica desse jeitinho, tá? Eu vou fazendo pontos altos até chegar no final. Aqui eu preciso parar 6 pontos antes de terminar a carreira. E como é que eu vou contar isso? Esta correntinha aqui, ó, ela conta como um ponto, tá? Então, eu vou contar aqui 1, ó, 1 na correntinha, 2, 3,
4, 5 e 6. Esse sexto ponto eu já posso pôr o marcador, porque eu tenho que parar antes dele, tá? Então, ó, contando daqui pra cá, fica 1, 2, 3, 4, 5, ó, e 6 na correntinha, porque essa correntinha que tá aqui em cima, a gente vai usar ela, não agora, mas em algum momento que a gente estiver fazendo isso, a gente vai usar essa correntinha, tá? Então, 6 pontos antes de terminar a carreira, vocês parem, pulem 2 pontos de base e façam um ponto alto no terceiro ponto na sequência, tá? Vou fazendo a minha aqui, já venho aqui com vocês com esse finalzinho de carreira também. Então, final da segunda carreira de decote, vou tirar o marcador. Como eu já tinha falado antes, a gente pula 2 de base e no terceiro aí a gente faz um ponto alto. Muito bem, podemos virar o trabalho, vai ficar dessa forma aqui, ó. Viramos o trabalho. Agora, as próximas 2 carreiras vocês vão fazer da mesma forma, que é, a gente não faz mais ponto baixíssimo agora, tá? A gente sobe 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Subi 3 correntinhas, eu vou pular 2 pontos de base. Agora, eu não considero este pontinho que tá grudado aqui, ó, tá? Ele faz parte já da correntinha. Então, eu vou 1, 2 e no terceiro eu começo a fazer um ponto alto, tá? E aí, vou até o final dessa forma. Chegando aqui, eu vou parar 2 pontos, ó, eu tenho a correntinha, 1, 2 pontos, ou seja, eu vou parar 3 pontos antes de terminar a carreira, então eu vou até aqui. Chegando aqui, onde eu pus o marcador, na verdade, eu ainda vou trabalhar. Deixa eu colocar aqui, é mais fácil. Então, eu vou fazer até aqui. Chegando aqui no final, eu pulo este ponto e pulo este e vou fazer um ponto alto aqui nessa primeira correntinha que eu tenho aqui, tá? Então, essa toda a carreira é assim e a seguinte também. Então, eu vou falar que a carreira 1 da cava começou com ponto baixíssimo, a carreira 2 começou com ponto baixíssimo e a carreira 3 e 4, ela começou com 3 correntinhas e pulando 2 pontos de base e ela terminou pulando 2 pontos de base também e fazendo um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior, tá? Então, eu volto aqui quando isso já estiver pronto para mim. Então, só para vocês verem na prática aqui o finalzinho, né, dessa carreira, dessas 2 carreiras que eu falei para vocês fazerem. Então, eu paro 2 pontos antes de terminar, aqui, né, tenho 2 aqui faltando, e vou fazer um ponto alto nessa correntinha. Então, eu tenho 3 correntinhas aqui, eu vou fazer nessa primeira aqui de cima, tá? E faço, então, ali um ponto alto. Aí, estamos com a nossa peça dessa forma aqui de um lado e desta forma aqui de outro lado. Aqui fica meio um degrauzinho ainda, mas isso depois some a hora que a gente dá o acabamento, tá? Então, viramos o trabalho. Agora, as próximas 2 carreiras, a gente só vai pular um ponto de base no início e um ponto de base no final. Então, a gente vai começar com as 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou pular só um. Lembrando que quando eu faço isso, esse espaço que eu tenho aqui, ó, eu não conto isso como um ponto, porque eu considero que as correntinhas são vem deste ponto aqui, né? Então, eu olhando aqui por cima, eu vou pular um, ou seja, eu vou pular este primeiro ponto alto que eu tenho aqui e vou fazer um ponto alto no segundo. Então, aqui as últimas 2 carreiras a gente pulou 2 pontos de base, né? E essa aqui a gente vai pular um só, essa carreira e a próxima também, tá? Então, são 2 carreiras em que vocês só vão pular um ponto de base. E aí, vocês vão fazendo ponto alto, né? Até chegar um ponto antes de terminar. Então, até este ponto aqui, ó, vocês vão fazer este aqui que vocês não vão fazer e vão fazer um ponto alto aqui. Mas, chegando agora no final da carreira, eu já mostro pra vocês como é que fica. Então, aqui, ó, fiz até o penúltimo ponto,
tenho aqui um ponto ainda para tecer, esse ponto eu vou pular e vou fazer um ponto alto na correntinha. Então, aqui quase não parece que a gente pulou um ponto, tá? Mas sim, a gente pulou, ele tá aqui, ó, tá? O pontinho que a gente pulou. Então, essa carreira pulando um ponto só. Isso seria a primeira, segunda, terceira, quarta, a quinta carreira da cava, tá? A quinta carreira da cava. Agora a gente vira e a sexta carreira da cava a gente vai fazer igual a carreira de número 5, igual a quinta, tá? Vai pular um pontinho só. Então, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Pulo este primeiro ponto e vou para o seguinte, tá? E vou de novo fazer ponto alto até o final lá da carreira. Quando eu chegar no final da carreira, eu paro um ponto antes e pulo esse ponto e faço um ponto alto na correntinha, tá? Então, a gente já se encontra. Então, de novo, cheguei aqui ao final, terminei um ponto antes, né? Eu ainda tenho a cabeça deste ponto aqui para fazer e pulo ele, né? E faço, então, um ponto alto em cima das correntinhas. Muito bem, então, até agora é isso aqui que nós temos, tá? Então, essa cava. A partir de agora, a gente vai começar o decote também, tá? Então, a gente vai virar o trabalho e a gente vai fazer o decote agora nessa parte, depois a gente faz essa, né, até o final, depois a gente corta o fio, volta e faz aqui também. Para isso, a gente precisa separar agora os pontos que a gente vai deixar para a cava. A separação dos pontos para a cava, a gente vai fazer da ponta para o meio e depois do outro lado da ponta para o meio, tá? Essa peça aqui não é uma peça que está no tamanho certo. O tamanho certo do G é bem maior, ó. Estão vendo? Essa peça aqui é menor, tá? Então, não vai sobrar muita coisa aqui no meio, mas não importa. É só para vocês entenderem aqui como é que faz. Então, vocês vão contar aqui no lado que está o fio, vocês viraram, terminaram a carreira, viraram a peça, tá? E aí, no lado que está o fio, vocês vão contar aqui, ó. Pelos pontos que estão feitos, vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Depois do 25º ponto, vocês colocam um marcador, tá? Então, a gente vai precisar de 25 pontos aqui, tá? 25 pontos feitos aqui. E aí, depois, vocês podem virar o trabalho, ficar mais fácil, e vocês vão contar 25 aqui também e colocam um marcador depois do 25º ponto, tá? Eu marquei aqui, ó, entre os pontos mesmo, ó, estão vendo? Eu só vou fazer um lado com vocês, porque depois o outro lado é a mesma coisa, tá? É igual, vocês só vão cortar o fio e vão começar aí no lado diferente, mas vocês já vão entender como é que funciona. Muito bem. Aqui, então, separei 25 pontos, né? E agora, eu tenho uma sequência aqui, eu até vou colocar num papelzinho, apesar disso estar na apostila, eu vou colocar aqui no papel de uma forma bem resumida para vocês entenderem. Tá bem rabiscado aqui, mas é só para vocês entenderem. Aqui, esses números, o que são esses números? Esses números que estão aqui no meio são as carreiras, tá? Carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as carreiras agora do decote com a cava, tá? Nessa primeira carreira, a gente tá começando aqui pelo lado da cava, certo? A gente tá na cava. Então, na cava, eu vou pular 2 pontos. Eu vou fazer as 3 correntinhas, vou pular 2 pontos. E vou fazer. Quando eu chegar aqui, eu tenho que, quando eu chegar no decote, para terminar a carreira, eu vou pular 2 pontos também. Aí, depois, eu viro o trabalho, né? Porque eu vou estar trabalhando só esse pedaço aqui. Aí, eu tenho que cuidar o quê? Eu tenho que cuidar que agora eu estou no lado do decote. Eu não estou do lado da cava. Então, aqui para começar, eu vou pular 2 no decote. Vou fazendo. Lá no final da carreira, eu vou estar na cava. Eu vou pular um só. Aí, eu viro o trabalho.
Eu vou fazer isso junto com vocês, tá? Aí eu vou estar na cava. Vou começar pulando 2, vou terminar pulando 2. Viro o trabalho. Aí eu vou estar aqui. Vou começar pulando 2, vou terminar pulando 1. Por que às vezes pula 1, às vezes pula 2? É para dar o formato, tá? É para dar o formato bem certinho, tanto da cava quanto do decote. Então, não dá, por exemplo, não quero, vou pular 2 em tudo. Não vai ficar o formato correto nem do decote, nem da cava, tá? Então, essa quantidade de pontos aqui que precisa pular é a quantidade correta para ficar o desenho certinho, tanto do decote quanto da cava. Então, isso é bem importante, tá? Bom, então vamos lá. Agora, eu tenho que começar pulando 2 na cava, certo? Então, eu sempre vou começar com 3 correntinhas aqui, tá? Então, 1, 2, 3 correntinhas. E vou pular 2 pontos de base. Então, vou pular esse e esse. Eu vou lá no terceiro. E aí, eu vou fazendo ponto alto. Então, vai dar 1, 2, 3. Vai dar um número exato de pontos aqui. 4, já falo para vocês. 5, 6, 7, 8. Teoricamente, vocês devem fazer, sem contar as correntinhas, vocês devem fazer 20 pontos aqui, tá? Então, eu tô no 8, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Por que 19? Porque agora eu vou pular 2 pontos e vou fazer o 20º aqui, ó, antes do meu marcador. Então, eu tenho 3 correntinhas mais 20 pontos, tá? Neste momento. Lembrando que o 20º é aquele que fica sozinho lá, que a gente pula os 2. Então, ó, se vocês olharem, ó, eu coloquei o meu marcador aqui no meio, ó. E o meu último ponto foi aqui. Então, eu contei na carreira de baixo 25 pontos, da ponta para o meio, 25 pontos, coloquei o marcador entre os 2 pontos, e aí aqui comecei 3 correntinhas, pulei 2, porque era o que eu tenho que pular aqui na cava, 2 pontos, e terminei pulando 2 também, então o 20º ponto foi aqui, tá? Agora, a gente começa. Agora eu vou virar o trabalho. Então, eu não começo na cava. Isso aqui vocês precisam cuidar, tá? Virou o trabalho, começa no decote. Então, é assim, é daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, tá? Vai fazendo assim, porque a gente vai virando o trabalho, né? Muito bem, agora eu começo no decote. Começo pulando 2. Então, 3 correntinhas para começar, 1, 2, 3 e pulo 2 já, 1 e 2, e vou pro terceiro, e aí eu faço pontos altos. Aqui, a gente deve ficar com 16 pontos, mais o 17º, que é o último que vai ser feito aqui na correntinha, tá? Então, agora 16 pontos, pula 1 no final só, e faz o 17º. Então, o total, 3 correntinhas mais 17, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí deu nó aqui. 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 17 no total, né? Então, aqui eu fiz 16. Tenho que pular um ponto na cava. Então, vou pular um ponto, que é este último aqui, e faço o 17º ponto na correntinha e não no último ponto alto. Muito bem, fico desta forma. Viro o meu trabalho. Agora, a gente tá na cava de novo. Então, a gente vai pular carreira de número 3 do decote, tá? A gente vai começar pulando 2. Então, eu venho daqui pra cá, né? Agora eu tô na cava. Terminei a carreira na cava, agora eu começo na cava de novo e vou para o decote. Tô na cava, vou no sentido do decote. Então, agora eu começo pulando 2 e termino pulando 2 também. Isso vai dar pra gente um total de 13 pontos. As 3 correntinhas, mais 12 pontos, pula 2 e mais 1, completando com 13, tá? Então, 1, 2, 3. Pulo os 2 primeiros pontos e começo no terceiro. Então, eu vou fazer aqui, eu vou fazer 12 pontos aqui, pulo 2 e faço 13. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pulo 2 pontos, ó, sobraram 2 pontos aqui, eu vou pular e vou fazer o 13º na correntinha. Então, eu tenho 3 correntinhas e um total de 13 pontos. Muito bem, agora eu viro o trabalho. Agora, eu estou no decote, certo? Eu tô no meio da peça aqui, então, eu tô no decote, a capa tá aqui. Então, agora, no decote, eu tô na 4ª carreira, né? Vocês podem sempre contar por aqui, ó. Se vocês se perderem, não souberem qual carreira que vocês estão, pelos buraquinhos dá pra contar, ó. Essa é a primeira carreira do decote, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Primeira carreira do decote, segunda carreira do decote, terceira carreira do decote. Então, aqui vocês não se perdem nessa parte, tá? E agora, eu tenho que começar, então, 4ª carreira, pulando 2 no decote e 1 só na cava. Isso vai nos dar 10 pontos no total, tá? 10 pontos no total, porém, 9 pontos entre... naquela parte que a gente pula, tá? Então, 3 correntinhas, tenho que pular 2 no início, né? Então, vai dar agora 9 pontos antes de pular. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu tenho que ter 10 no total, né? Porém, eu tenho que pular 1, então, vou pular este último aqui e faço o 10º na correntinha. Então, ficou desta forma, até agora. Ó, estão vendo que aqui é uma subidinha um pouco mais suave, aqui é um pouco mais reta, não fica igual, tá? Esse lado aqui não fica igual a esse lado, tá? Porque aqui é uma coisa um pouco mais
reta, né? Sobe mais, aqui vai um pouquinho mais de lado. Muito bem. Então, aqui eu tenho feitas uma carreira de decote, 2, 3 e 4. Aqui, 4 carreiras feitas no decote. Agora, então, eu viro, vou para a quinta. Agora, na quinta carreira e na sexta carreira, eu vou fazer, é igual, eu vou pular um no início, um no final, e um no final, um no início e um no final, mesma coisa, tá? Na carreira 5 e 6 do decote, agora são as últimas, é a mesma coisa, um só. Então, na carreira número 5, eu vou ficar com 8 pontos. Então, 1, 2, 3, pulo 1, né? Agora eu só tenho que pular 1 nessa e na próxima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter 8 no total e eu tenho que pular 1 no final, né? Então, eu tenho 3 correntinhas, 7 pontos, pulo o último, pulo 1 e termino com um ponto alto, com o oitavo na correntinha. Muito bem, pulei 1 e 1. Viro o trabalho e agora, de novo, o meu último é pular 1 e 1. Um no início, um no decote e um na cava. Então, 1, 2, 3, pulo o primeiro, agora eu devo ficar com 5. Então, 1, 2, 3, 4, pulo. Opa, aqui não tá certo. Aqui eu não anotei certo. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, eu tenho que ficar com 6, tá? Eu falei errado. Eu tenho que ficar com 6 nessa carreira, não com 5. Era de 8 para 6, tá? Então, 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o último e faço na correntinha, fico com 6. Muito bem. Agora, próxima, eu vou pular um ponto no decote, mas não vou pular nenhum na cava, tá? Então, aqui é que eu não coloquei a sétima carreira aqui, acabei esquecendo. Na cava, nenhum ponto eu pulo, e no decote eu pulo um. Então, vamos lá, eu estou na cava, né? Então, na cava, não vou pular nenhum dessa vez. Então, eu vou fazer. Agora, quando eu não pular nenhum, eu posso subir 2 correntinhas só, tá? Então, 2 correntinhas. E agora, este pontinho aqui, esse primeiro pontinho, ele é a correntinha, né? Então, eu já vou pro segundo, porque eu não vou pular nada. Então, eu vou ter um total de 5 agora. Então, as correntinhas, as 2 correntinhas mais 5, tá? Então, 1, 2, 3, 4 e pulo 1, né? Tenho que pular 1 aqui, então pulo esse último e o meu quinto vai ser nas correntinhas iniciais. Muito bem, fiquei com 6 pontos. 6 pontos aqui em cima é a quantidade da nossa alça, tá? 6 pontos é o ideal. Se você, por algum motivo, você chegou aqui com 5, só que você tem que cuidar para fazer do outro lado igual, tá? Se você cometeu algum errinho aqui que você tá com 5, no outro lado você tem que fazer com 5 também, ou então desmanchar para ver onde que tá o seu erro, tá? Porque pode acontecer, às vezes a gente erra aqui pulei, principalmente nessas carreiras aqui que pula na cava 1 e no decote 2, às vezes a gente pode se perder, então cuidado, tá? E aí aqui vocês vão agora fazer 10 carreiras ou mais, aqui é do gosto de vocês, quantas carreiras vocês querem fazer para
pra gola. Então, subo 2 correntinhas, agora eu não preciso mais pular um ponto, então eu vou subir só 2 correntinhas, tá? E aí, eu sempre tenho que ficar aqui nessa alça com 6 pontos. Vocês podem fazer aproximadamente 10 carreiras, porém, isso é uma sugestão. Tem que lembrar que depois a gente ainda tem, a não ser que você esteja fazendo, ó, eu tô falando várias coisas ao mesmo tempo aqui, deixa eu ir uma de cada vez, tô falando muitas coisas. Vamos aqui primeiro. Eu tô com 3 correntinhas e eu tenho que ter 5 pontos. Então, não posso esquecer da correntinha inicial da carreira anterior. Então, sempre 6 pontinhos aqui, ó. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Então, subi 2 correntinhas. E vou fazer mais 5 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui parece que não tem mais onde colocar ponto, né? Mas tem sim, tem o ponto ali da correntinha. 6, tá? Então, sempre 6 pontos na alça. Vocês têm que lembrar que, deixa eu pegar a peça aqui, que depois, quando vocês tiverem medido o comprimento, depois a gente tem tudo isso aqui ainda, tá? Então, não deixem essa parte aqui muito comprida, porque depois vocês vão ter aqui aumentado quantos centímetros mais. Contando os dois lados, vai aumentar mais 4 centímetros, tá? Para cada lado vai ficar 2 centímetros, né? Para cada lado. Eu fui medir de novo. Se deu 4 nos dois, era óbvio que era 2 para cada lado, tá? Então, aumenta ainda 2 centímetros desse lado e 2 centímetros do outro, tá? Então, cuidado para não deixar isso aqui muito comprido. Se bem que sempre dá pra, se ficou muito curto, dá pra aumentar, né? Depois é só vir aqui e fazer mais carreiras, ou se ficou muito comprido, dá pra desmanchar também, não tem problema, tá? Mas, basicamente é isso, tá? É isso aqui que vocês vão fazer. E aqui eu tenho uma pronta, ó, vai ficar desse jeito, tá? Pra ficar com essa carinha aqui, o tamanho G. Então, vocês podem depois fazer mais ou diminuir as carreiras, caso tenham feito muitas. Bom, agora pro outro lado, o que que vocês vão fazer? Aqui, a gente tem que contar também os 25 pontos, né? Então, vai contar aqui também, com as correntinhas. Lembre sempre que a correntinha, ela conta como um ponto de base. Então, eu não vou contar esta carreira aqui de baixo, vou contar essa última carreira que eu fiz. Eu tenho correntinha e o primeiro ponto. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. E aí, eu vou colocar o marcador depois do 25º ponto, tá? Depois do 25º ponto. E aí, agora, se eu começar a carreira aqui no canto, eu vou ficar com 2 carreiras do lado direito. Então, eu não posso, eu tenho que começar no decote. Esse lado aqui, a gente começou na cava, porque o fio já estava aqui. Mas esse lado, para as carreiras coincidirem, a gente precisa começar no decote, tá? Então, coloquei o marcador aqui, eu vou começar neste ponto. Deixa eu ver uma coisa. É isso mesmo. Neste ponto aqui, antes do marcador. E aí, vou fazer 3 correntinhas, e aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no decote. Aí, eu vou começar, antes a gente começou na cava, agora eu vou começar no decote. Vou pular 2 pontos no decote, 2 pontos na cava, depois 1 na cava, 2 no decote. E vou fazendo a mesma coisa, só que deste lado aqui, tá bom? Então, é isso, gente. O decote do tamanho G, ele fica um pouco mais aberto aqui, né, justamente por causa do tamanho, do que os outros tamanhos, o M ou o P, por exemplo, tá? Então, ele tem uma abertura maior. Por quê? Porque sobram mais pontos aqui. Obviamente, essa parte aqui, esse triângulo aqui também é maior no G, né? Mas a gente tem mais pontos sobrando aqui, então fica um pouco mais aberto. Lembrando que depois, com acabamento, isso aqui ainda vai ficar aqui, ó, né? Porque a gente tem aí 2 centímetros que entram ainda. Cadê minha peça? Peraí, ó. Depois
A gente tem ainda 2 centímetros que vão deixar mais fechado. Caso você não queira fazer essa parte aqui, você pode fazer só de ponto baixo, um acabamentinho de ponto baixo, tá? Então, não se assustem se vocês colocarem, meio que provarem e ficar muito aberto, porque, né, depois tem o acabamento, então ainda fecha um pouquinho, tá bom? Bom, então agora eu vou para o tamanho M.